Criador e criatura. Deus atrai, convida, guia e dirige a criatura em seu penoso caminho. A criatura corresponde com o seu esforço para superar as dificuldades, suportando as dores que sucedem ao erro, executando o duro trabalho de reconstruir-se, renovando-se. Nesta imensa perspectiva da marcha cósmica da evolução, desenvolve-se o trajeto da maturação da vida do homem, para sua espiritualização. O que estudamos no volume anterior é apenas um episódio, um caso da grande batalha no plano humano. Mas existe uma batalha ainda maior do que aquela ali descrita. É a batalha entre sistema e antissistema na evolução do universo, para que este possa regressar a Deus. No presente volume, estamos dilatando cada vez mais a visão do caso narrado, até chegar a uma visão muito maior, de caráter universal, que nos mostra os erros da conduta humana diante da lógica da vida. Assim, subindo sempre e ampliando os horizontes, chegamos a harmonizar a realidade dos fatos que todos vivemos na Terra, com as teorias expostas nos 2 volumes, Deus e o Universo e o Sistema. Em contato com aquela realidade, pudemos verificar que elas receberam plena confirmação, demonstrando ainda uma vez, depois do controle racional, a sua verdade com o controle experimental. Chegados a este ponto, podemos responder melhor as perguntas que fizemos um pouco acima: que acontecerá ao homem no futuro? Aonde o levar a evolução? A isto já respondemos em parte. Podemos agora caminhar mais à frente e perguntar: a que estado chegará o homem na conclusão dessa interminável viagem de evolução? Este será um momento muitíssimo distante, mas é certo que deverá chegar um dia. O ambiente terrestre não pode conter as possibilidades para todos os futuros desenvolvimentos da vida. Nem pode ele ser eterno. Onde e como poderá continuar a viver e evoluir o homem, quando o sol estiver apagado e a terra morta? Mesmo que a raça humana tivesse de perecer, onde e como a vida, que não pode extinguir-se, continuar a sua evolução? Já dissemos pouco atrás que o universo tende à sua destruição como forma material, por desintegração atômica, e como forma dinâmica, por entropia. Que acontecer, então, com a vida que se desenvolve na superfície dos planetas? Como poderá ela continuar a evoluir, sem um suporte físico, ao qual estamos hoje habituados a vê-la ligada? Se bem observarmos, veremos que o processo da liquidação do universo físico e dinâmico não é um fenômeno isolado, mas que, paralelo a ele, se verifica um correspondente processo genético de um universo espiritual. Nada se cria e nada se destrói. O que morre, tem de renascer sob outra forma. A substância que desaparece como manifestação no plano físico e dinâmico, reaparece em diferente manifestação no plano espiritual. Os 2 fenômenos de destruição e reconstrução estão equilibrados, e o seu transformar-se de um no outro é apenas um processo criativo de reintegração, através da mudança de forma. Diz-nos esse paralelismo que, quando o universo físico e dinâmico forem liquidados e desaparecer esta sua forma, então a vida humana terá superado sua atual forma física e, por haver se espiritualizado completamente, ter-se-á transferido ao plano do imponderável. Ser-lhe-á possível, dessa maneira, continuar a existir, sem ter mais necessidade de suporte físico. Portanto, o homem nada tem de temer, quanto à destruição de seu planeta e do sistema solar. O problema é vasto e diz respeito às espécies todas da vida, a qual sabemos não poder existir sem apoiar-se no suporte material, oferecido pela superfície de um planeta. Deduz-se que a vida está sob a dependência do fenômeno da formação e existência dos planetas no universo. Segundo a velha concepção antropomórfica e egocêntrica, seguida pelos teólogos, a Terra teria sido o único ponto habitado do universo, o centro e o fim da criação. Embora fosse aceito isto também porque, sendo muito honroso, podia satisfazer ao míope orgulho humano e ao natural instinto egocêntrico da maioria pouco evoluída,
Continuava o absurdo de um tão ilimitado universo existir apenas em função de um tão minúsculo homem, que mal o conhece, perdido sobre um grãozinho de poeiras que gira nos espaços. Então todo o resto existiria para nada. Uma necessidade lógica nos força a admitir que as formas planetárias necessárias à evolução da vida estejam bastante espalhadas, para que esse importantíssimo fenômeno possa realizar-se nas devidas proporções. Mas vejamos o que a respeito diz a ciência. Até hectares pouco tempo, os astrônomos geralmente acreditavam que os sistemas planetários do universo fossem muito raros e, portanto, também a vida neles. Isto porque se supunha, como no caso de nosso sistema solar, que a série dos planetas nascesse de uma colisão de estrelas. A matéria tirada da massa de nosso Sol, ter-se-ia assim destacado do corpo central e recolhida nos planetas em torno dele. Com efeito, eles continuam a girar em redor do Sol na mesma direção em que ele gira em torno de si mesmo e quase no mesmo plano. E no mesmo sentido os planetas continuam a rodar em torno de seu eixo polar, e a girar em redor deles os seus satélites. Isto, exceto o caso de Urano e do movimento retrógrado dos satélites mais externos de Júpiter e Saturno etc., é verdade até agora. Há o fato, porém, de estarem as estrelas muitíssimo distantes uma das outras. Então esse método de gênese estelar torna a formação de sistemas semelhantes ao nosso extremamente improvável. Pensava-se que menos de um caso sobre 1 milhão pudesse dar lugar a essas formações. Concluía-se que a nossa Terra habitada devia enumerar-se entre os acidentes raríssimos. Os astrônomos modernos acreditam, ao invés, que as estrelas se formam por condensação de levíssima matéria cósmica, antes difusa, a qual, concentrando-se, começa a esquentar até ao ponto de gerar reação nuclear, e assim a brilhar e irradiar energia, à maneira da bomba de hidrogênio. Durante esse processo formam-se correntes interiores turbinosas espiraloides, que lançam à periferia menores massas rotativas, que formam os planetas, que continuarão a girar em redor da estrela. Sua matéria condensar-se-á cada vez mais em torno de seu centro de rotação e eles formarão corpos separados. Eliminada assim a hipótese do choque, coisa improvável, preside então a gênese planetária uma causa mais comum, que pode facilmente verificar-se em muitos momentos e pontos do universo. Então pode aceitar-se que as formas planetárias não sejam de modo algum raras. Pode-se supor, com razão, que em redor de muitíssimas estrelas existam planetas em que é possível a vida, embora em forma diferente, mas dirigida pelos mesmos princípios fundamentais e dirigida para os mesmos objetivos finais para qual caminha a nossa. Esses planetas não são visíveis, porque não possuem luz própria e estão muito próximos aos seus respectivos sóis, com os quais se confundem ao serem observados da Terra. Mas a oscilação da luz de muitas estrelas faz pensar que outro corpo se mova diante delas, interceptando-lhes a luz intermitentemente. Hoje a ciência aceita que uma galáxia possa conter desde o máximo de 1 milhão, até um mínimo que não seria inferior a 100.000 sistemas planetários. A hipótese sustentada por Flammarion, da pluralidade dos mundos habitados, tornou-se mais aceitável pelo fato de que os astrônomos julgam que a composição do universo seja resultante mais ou menos dos mesmos elementos fundamentais. Deduz-se daí que os outros planetas devem ser constituídos pelo mesmo material que o nosso, de modo que neles poderão ter sido produzidos ambientes e condições semelhantes de vida, o que implica a possibilidade de que essa tenha podido aí manifestar-se e desenvolver-se, tal como ocorreu na Terra. Não é, portanto, contrário às conclusões da ciência admitir que exista, espalhada pelo universo, uma infinidade desses berços da vida. Isto significa que esta se espalha por todo o universo e que a evolução possui, desta maneira, vastíssima base de operações para desenvolver a consciência e despertar o espírito, avançando de fato para o seu telefinalismo, como acima explicamos.
A ciência nos confirma também aquela exigência lógica, a que acima fizemos referência, pela qual parece estranho que o nosso planeta ou sistema planetário se tenha achado em condições tão felizmente excepcionais e superiores, que pôde ter o privilégio, só ele, ou poucos mais, de hospedar um fenômeno tão elevado, como a vida, e o desenvolvimento de consciência que ela tende a produzir. Fato este tanto mais difícil de admitir, quando se pensa que todo o processo reconstrutivo da evolução teria ficado sustentado por este único e tênue fio, que é a vida na Terra, enquanto todo o resto do universo teria ficado sem significação nem objetivo, em relação aos fins supremos que deviam ser atingidos, e que já agora demonstramos suficientemente. Não se compreende como a evolução possa permanecer operando, concentrando-se apenas num ponto, no meio de um deserto sem limites, e que seria qualificado como inútil. Como admitir tão flagrante absurdo, no meio de uma logicidade constante, que vemos aparecer a cada momento do funcionamento e evolução do universo? Como se explicaria uma tão excepcional violação dos tradicionais métodos de utilitarismo e economia que dirigem o transformismo evolutivo? Não se consegue imaginar um universo tão sem finalidade, sua existência sem uma razão que a justifique, tanta sabedoria e poder para nada. Não se pode admitir também o outro absurdo, isto é, que a sabedoria e poder de Deus, para atingir seus fins mais altos, se tenham dirigido só para este ponto, escolhido em todo o infinito dos mundos, para esta nossa invisível terra a fim de fazer do homem o mais alto modelo dos produtos da vida. Só com a teoria acima exposta tudo se explica, inclusive as estrelas e as galáxias. Deste modo a existência no plano físico e dinâmico, adquirem um significado e assumem uma tarefa que se realiza em função do telefinalismo de toda a evolução. A infinita multiplicidade do transformismo fenomênico e reconduzida a um conceito unitário, e se compreende a razão última de tanto esforço para subir. Só assim tudo o que existe, seja na forma de matéria, ou de energia, ou de espírito, tem sua função a realizar e sua lógica razão de ser, para atingir a meta final de tudo, Deus. No ilimitado universo não gira no vazio tanta matéria morta e inútil, mas caminham muitos mundos que servem de apoio onde se possa desenvolver a vida, para que depois, por meio dela, possa reconstruir-se em seu estado espiritual, que é o único que pode agasalhar perfeição e felicidade. O trabalho da evolução está assim distribuído no universo, nos planos da matéria. O trabalho se realiza nas estrelas e galáxias, nos planos de energia, nestas e nos espaços interestelares, nos planos da vida, na superfície dos planetas. Aqui amadurece o universo e evolui, através da vida, para sua fase superior, que é a do espírito. O ser subirá de forma em forma, de ambiente em ambiente, de planeta em planeta, até que, evoluindo e desmaterializando-se, assuma formas tão espirituais que para elas não será necessário suporte planetário, e a vida poderá existir sem o concurso da matéria, sobrevivendo, no fim do universo físico, como produto final de sua transformação. 8. O problema da moral. A moral biológica positiva. Convicção e não terror. Andar a favor, e não contra a vida. Moral positiva de construção. Se surge um conflito entre a ética e a vida, é esta que vence. Moral mais livre, mas consciente e responsável. Moral é tudo que faz evoluir para Deus, e ao contrário utilitarismo superior. Definição de moral. Na evolução, ela é relativa. Conceito de ética progressiva, em várias dimensões. Respeitar os direitos da vida. Suas 3 exigências fundamentais, os 3 maiores instintos humanos e as obrigações da ética. A atual é moral de guerra, não de justiça. Garantir 1. A conservação do indivíduo, bens e propriedades. 2. A conservação da espécie, amor e família. 3. A evolução.
Defesa do evoluído. A dor é a desarmonia. Renúncia e castidade. As virtudes positivas. Triste sorte do gênio. Referimos-nos, no capítulo precedente, a uma moral biológica positiva, racionalmente demonstrada, baseada nos princípios que regem a vida, e prometemos que delinearíamos o seu conteúdo. Podemos agora, ao concluir o presente volume, desenvolver este assunto. As normas da ética tiveram, no passado, a função de disciplinar a vida do homem, refreando-lhe e guiando-lhe os instintos animais, para que adquirisse outros mais evoluídos. Essa moral, dirigida ao grande objetivo de refazer o homem, melhorando-o, foi por ele aplicada, porém, segundo a sua forma mental e instinto dominante, ou seja, com espírito de ataque e defesa, que corresponde à lei de seu plano animal, a da luta pela seleção do mais forte. Como consequência, a execução das normas dessa moral é confiada, em grande parte, ao terror de sanções punitivas, ao cálculo do próprio prejuízo, o que introduz, no seu utilitarismo criador, próprio da vida, um elemento negativo, tendente a invertê-lo, dando-lhe um aspecto de agressão e destruição. A nova moral, ao contrário, é concebida não contra, mas em função da vida. Sempre totalmente positiva e construtiva, jamais em coisa alguma negativa, destrutiva ou agressiva, pois, mesmo visando ao bem, jamais poderá posicionar-se contra as leis da vida. Trata-se de uma moral mais evoluída, que não destrói, mas respeita toda a moral precedente e atual, e que justamente, por ser mais evoluída, não pode deixar de perder alguns de seus caracteres negativos, feitos de luta e imposição, os quais são necessários nos planos inferiores de vida porque se destinam a conquistar, a partir daí, outros planos positivos, feitos de amor e compreensão, possíveis apenas nos níveis mais elevados da existência. Tudo o que evolui, e também a moral não pode deixar de evoluir, procedendo do antissistema ao sistema, tem de perder cada vez mais os caracteres do primeiro, para substituí-los pelos do segundo. Feita para um ser mais evoluído, a nova moral perderá os opressores e antivitais atributos de culpa, pecado, condenação, que significam esmagamento, e a vitória do mal infligido pelo mais forte com sua sanção punitiva, para basear-se, não na coação pelo medo do prejuízo, mas pela convicção de ir ao encontro da vantagem própria. É um reerguimento de posições, pelo qual se trabalha não mediante repulsão, mas por atração, sendo móvel não a fuga de um mal que nos ameaça, mas a consciência da utilidade de obedecer às normas da ética. Só se pode, porém, chegar a essa nova moral, quando a evolução tiver amadurecido bem o homem, para que este novo modo de concebê-la possa ser usado sem prejuízo, ou seja, quando o homem tiver chegado a um tal desenvolvimento como inteligência e sensibilidade, que, para alcançar os objetivos educacionais que a moral se propõe, possa dispensar-se o chicote dos terrores infernais. Então bastará o fato de compreender que obedecer à lei de Deus não está em contraste, mas concorda perfeitamente com o nosso instinto de subir. Esse é o próprio instinto da vida, isto é, o de atingir a maior vantagem, utilitarismo que se justifica pelo fato de ser um meio para subir, avizinhando-se, assim, cada vez mais da realização dos supremos fins da evolução. Deduz-se daí que, quando dizemos nova moral, não queremos com isso condenar e muito menos refazer a atual, mas apenas compreender sua razão de ser e suas funções, para usá-la cada vez mais com inteligência e bondade, como convém a um evoluído, e com cada vez menos inconsciente desafogo de instintos, como tende a fazê-lo o involuído. Não se trata, aqui, de anular o passado, mas apenas de fazê-lo ascender a um plano mais alto, como o impõe a evolução. Como se vê, damos aqui à palavra moral, o sentido amplo de norma ética, anteposta a todos os campos da conduta humana. A qualidade da nova moral,
pelo fato de ser mais evoluída, deve apoiar-se sempre mais nas forças positivas e construtivas, do que nas negativas e destrutivas. Deve funcionar mais por convicção de que a disciplina leva a uma vida melhor, do que pelo medo de que desobediência leva a uma vida pior. No primeiro caso, seguem-se as normas aceitas por livre adesão convicta e por amor. No segundo caso, seguem-se as normas impostas à força, constrangendo pelo medo. A consequência que leva à primeira atitude é o espontâneo e pacífico cumprimento da norma. A segunda leva, ao invés, a uma obediência coagida, contra a qual ser luta, procurando todas as evasões, e aceitando-a à força, até que consiga rebelar-se. O fato de que, ao lado de cada norma se põe, em nosso mundo, sua sanção punitiva, demonstra que esta é a fase em que ele atualmente está situado. Se é verdade que a moral coativa terrorística é uma necessidade para os tempos menos adiantados, já que não há outro meio para induzir o involuído a obedecer, e assim melhorar, é também verdade que esse método se torna supérfluo e até contraproducente, logo que o homem se civiliza. Contraproducente, porque feito de luta e cheio de atritos, porque, embora seja para fazer subir a vida e a espiritualidade, se tenta matá-la em sua animalidade, excitando-se assim nas suas reações, já que se põe em ação o espírito de agressividade, que atrai para baixo, zona a que pertence, em vez de conduzir para o alto. A nova moral é precisamente a do Evangelho e a novidade consiste em levá-lo a sério e começar a vivê-lo. É superlativamente positivo e opera pelo caminho do amor. Representa ele a moral do futuro, a do evoluído. Corresponderá às exigências dos tempos novos, mais amadurecidos, que o compreenderão e praticarão. Então a nova moral, sem destruir a velha, a levará a um nível mais alto, mais livre, mais criador, em que será demonstrada a lógica e utilidade de obedecer. Não haverá mais em primeiro plano, como sendo a coisa mais importante, o trabalho de matar, no homem, o animal. Esse trabalho sozinho produz apenas um cadáver e só este permanecerá se não tivermos feito ao mesmo tempo, ressuscitar o anjo. O objetivo da evolução é subir, e o que mais importa é construir o novo. Destruir o velho não tem valor, em si mesmo, mas apenas porque serve para deslocar-nos para mais altos níveis de vida. O objetivo de tudo é subir, e tudo só se justifica se leva à realização do supremo telefinalismo da vida, que é a sua espiritualização. Tudo que é destruição antivital pertence aos poderes negativos do mal, ao passo que tudo que representa a construção vital pertence aos poderes positivos do bem. Distingue-se a nova moral da velha por haver superado a necessidade de usar impulsos negativos opressores antivitais. Não hectares razão para que deva ser tão penoso e esforçado viver espiritualmente, e se procure fugir dele, por considerar tão agradável e desejável viver bestialmente. Basta evoluir um pouco para conseguir compreender que é justamente o contrário. Basta civilizar-se um pouco para sentir náuseas das satisfações que formam a alegria de quem vive no plano animal. Aqui não condenamos a moral da revelação mosaica, em que as religiões se assemelham. Mas achamos que será inadequado aos novos tempos o método de coação forçada, com a qual foi necessário aplicar aquela moral à dura cerviz e aos instintos de agressão e revolta do antigo povo hebreu, assim como do feroz homem medieval, nosso próximo progenitor. Não são os princípios da velha ética que mudarão, mas o espírito com que ela foi entendida e ainda é aplicada. Isto nos levaria a crer que não se pode alcançar a evolução senão através da sufocação da vida. Mas porque a virtude deve consistir apenas no sofrimento, do qual fugimos instintivamente, e não na alegria. Porque a vida espiritual deve ser concebida só como renúncia, e não como conquista, só como destruição e não como construção. Porque deve ser só morte e não ressurreição. Como pode admitir que a vida goze com a morte e não se rebele contra a sufocação? No entanto,
Se não quisermos que se rebele, não é morte que se lhe deve oferecer, mas uma vida melhor e maior, e então todos a procurarão. O estado evoluído do homem fez com que até hoje as religiões entendessem a subida moral como ação negativa de destruição da animalidade, ao invés de ação positiva, construtora de espiritualidade. O progresso deve afastar-nos da primeira forma, para aproximar-nos da segunda. O progresso neste terreno reside em compreender que é lógico e justo que a vida resista e se rebele contra os assaltos que procuram diminuí-la. Assim se encontra a origem da luta, tanto mais que estamos num plano em que esta é a lei da vida, lei que vemos aparecer também no campo da ética. Acontece então que a própria ética por si mesma se torna um instrumento daquela luta, em defesa dos direitos adquiridos com a força do vencedor, ética não de justiça, imparcial, mas em defesa de interesses de classe, o que cita os deserdados a rebelar-se, como na Revolução Francesa. Não se pode deter o impulso da lei biológica, que quer sempre a luta da vida em todos, para sobreviver. Já nos referimos em vários lugares no curso do presente volume a estes conceitos, orientando-os diversamente em relação a outros problemas. Quisemos aqui retomá-los, coordenando-os dentro do tema da ética, que agora desenvolvemos. Onde tudo evolui, também a moral não pode deixar de evoluir. Significa isto tornar-se mais luz de conhecimento e menos trevas de ignorância, mais paraíso e menos inferno, mais triunfo que sufocação da vida, mais amor que terror, mais inteligente e livre aceitação que coação forçada. Com a ascensão, tudo tende a libertar-se da ignorância, da imposição escravizadora, do terror de ameaças de um inimigo desconhecido. Torna-se tudo mais límpido, livre, convicto. Compreende-se então, cada vez mais, que Deus é um amigo nosso e que é nosso interesse obedecer à sua lei. Ele nos governa para nosso bem e não para impor-nos, como Senhor, uma vontade sua egoísta. Esta última é a forma mental humana que o homem, possuindo-a e não sabendo dela fugir, aplicou a tudo, inclusive ao comportamento de Deus, não conseguindo imaginar outra diferente da sua própria. Mas logo que a sua inteligência se abre um pouco, muda completamente o modo de conceber a vida, e eis que aparece a nova moral que, embora ditando as mesmas normas, o faz à base de um princípio totalmente diverso, que não é o da egoística imposição de um senhor a um escravo, mas a de um pai bom que não exige obediência por si, mas só porque esta representa o bem de seus filhos. A maior altura evolutiva alcançada pela nova moral consiste no fato de que nela desaparece o atrito da luta e o conflito entre o imperativo ético e a utilidade do indivíduo. Utilidade verdadeira, entendida não no sentido do gozo imediato. O que mais se procura e ao contrário pode constituir um prejuízo, mas utilidade compreendida no sentido de real e permanente vantagem, não ilusória como as coisas terrenas. Chega-se assim a delinear as características fundamentais desta moral. Atingido o conceito desse utilitarismo superior, poderemos então dizer que é moral tudo que leva a alcançá-lo, e imoral tudo que dele se afasta. Trata-se, pois, de uma moral utilitária não no sentido pequeno, egoísta e desagregante em que é geralmente compreendido o utilitarismo, mas em sentido superiormente afirmativo, verdadeiramente vantajoso em plena lógica, que caminha para a vida, obra de Deus, e não contra ela. Podemos, então, definir como moral tudo que é útil à vida, sabendo que nada é tão vantajoso quanto o espiritualizar-se, que a leva ao fim supremo, Deus. Encontramos então o princípio diretivo fundamental que nos permite reconhecer o que é moral e imoral, no mais amplo sentido de ético e antiético. Jamais provocar conflito entre moral e vida. No plano biológico humano, onde costuma nascer esse conflito, acontece que, na prática, e a vida, ninguém pode torcer, que vence a lei ética perde, ficando como teoria não aplicada, e em substância, uma forma de hipocrisia.
Dado que a evolução traz harmonização, no plano de vida em que funciona a nova moral, deve desaparecer todo traço de luta. Foi suficientemente demonstrado nos nossos volumes anteriores qual é o conteúdo desta maior utilidade. A nova moral é uma moral mais evoluída, adaptada a uma humanidade mais civilizada, moral que presume já estar realizado em grande parte o baixo trabalho de superar, no homem, o animal, para poder dedicar-se sobretudo ao de construir o anjo. Com o progresso da evolução começa-se a chegar aos planos superiores, onde a atividade construtiva deve assumir formas diversas, aptas a alcançar finalidades diferentes. Trata-se de uma moral cada vez mais de substância, e cada vez menos de forma, sempre mais sentida e menos imposta, mais livre e espontânea e menos constrangida, à força de sanções, baseada na aceitação pacífica, e não na luta que procura todos os meios de evasão. A penalidade para cada violação reside, então, nas inevitáveis consequências das causas que cada um estabelece como quer, com a própria conduta. Nesse plano de vida, o ser conhece a lei e sabe que essas consequências são fatais reações daquela lei, de acordo com a justiça de Deus, reação lógica e merecida, a qual não se pode escapar, e a ignorância pueril tentá-lo, como se costuma na terra, com as astúcias humanas. Eis uma moral que, ao evoluído, parece mais livre, mas em que o ser é obrigado à obediência e mantido na ordem, por uma força mais sutil, porém mais poderosa que a prepotência humana, ou seja, pela persuasão. Mas só se pode chegar à persuasão por meio da inteligência que atinge a consciência da lei. O homem atual, porém, geralmente, não possui essa forma de inteligência e nenhuma consciência da ordem que regula o universo. Assim, a cada passo, ele comete o erro de rebelar-se contra essa ordem, acarretando, depois, duras consequências. Para poder tirar desse tipo biológico algo de bom a fim de fazê-lo evoluir, é necessária a atual moral armada, carregada de castigos e ameaças, porque se nem estas hoje são suficientes, ele zombaria integralmente de uma moral desarmada, que pedisse obediência só por convicção e por amor. Formalmente, a nova moral é muito mais livre, embora o seja muito menos na substância. A norma e a obediência aprofundam-se cada vez mais quando se progride, procedendo do exterior para o interior. Tudo se desmaterializa com o avançar da evolução, espiritualizando-se em potência, e, ganhando ao mesmo tempo em amplitude de concepção. O ser liberta-se da opressão de uma mecânica regulamentar, miúda, pedante, necessária para o evoluído nos planos inferiores de vida. Mas a lei, logo que o liberta, o retoma sob seu poder numa forma mais alta, tornando-o mais livre, porém mais responsável, agora que pode fazê-lo, porque ele se tornou mais consciente. A nova moral pode dizer o que seria absurdo enunciar no plano do evoluído, porque aí geraria completa anarquia. Como cada povo tem os chefes que merece, assim cada tipo biológico está preso à lei que merece e lhe está proporcionada. Quanto mais evoluído é o ser, mais a lei se lhe manifesta dura e inflexível, porque é melhor para ele que seja assim, e porque esta é a única forma que a sua inferioridade lhe permite ver. Ao contrário, quanto mais evoluído é o ser, mais a lei se manifesta benévola e livre, porque, já que ele não abusa, isto não o prejudica. E porque esta é a forma pela qual o olhar mais agudo de quem está mais adiantado a ver. Eis que a nova moral pode dizer, pode fazer-se tudo, desde que seja honestamente feito. Mas, que quer dizer honestamente? Honestamente significa, sem que o resultado seja prejuízo, isto é, mal em todos os sentidos, nem para si nem para outros. Podemos então definir o conceito de culpa ou pecado, como tudo o que traz prejuízo, ou mal, em qualquer sentido, a si ou a outros. Como se vê, trata-se de um sistema não opressivo, mas livre e utilitário,
fato que o torna menos penoso e mais facilmente aceitável. Vemos também que a norma, subindo, se torna sempre mais simples e sintética. Mas perguntamos, em que, exatamente, consiste esse prejuízo que se deve evitar? Se, como explicamos, o objetivo da vida é evoluir, a tarefa da moral é dirigir, com normas oportunas, a conduta humana para a realização desse objetivo. Segue-se daí que o conceito de moralidade coincide com o de subida evolutiva, e o conceito de moralidade com o de descida involutiva. E paralelamente o conceito de bem e de vantagem correspondem ao de evolução, por meio da qual são obtidos, e o conceito de mal e prejuízo correspondem ao de involução, aos quais ela leva. A norma supracitada poderá então repetir-se: tudo pode fazer-se, desde que seja honestamente feito, sem que provenha mal ou prejuízo nem para si nem para outrem, sem que leve ninguém à descida involutiva. Então a escala que mede o valor da nossa obra coincide com a escala da evolução, e nela temos três posições possíveis. Uma positiva, em ascensão, que leva ao bem, a nossa utilidade, e que constitui a moral. 2. Uma negativa, em descida, que leva ao mal, ao nosso prejuízo, e que contém a antimoral. 3. Uma neutra, estacionaria, que não sobe nem desce, não leva ao bem nem ao mal, nem à nossa vantagem nem a nosso dano, uma zona de atos indiferentes, sem valor, nem moral nem imoral, sem importância diante da evolução, uma zona que contém a moral. Deter-se nela significa apenas perder tempo. Eis que assim, sem códigos, regulamentos, juízes nem sanções humanas, com um princípio simplicíssimo, podemos autodirigir-nos. Saberemos então que fazer tudo o que nos leve a Deus é moral, virtude é um dever. Ao contrário, fazer qualquer coisa que nos afaste de Deus é imoral e, constituindo culpa nossa, temos o dever de não fazê-lo. Este princípio ainda mais sinteticamente pode exprimir-se com aquela fórmula única e liberal, que um santo seguiu: ama a Deus, e faze tudo o que queres. Esse princípio é susceptível de muitas explicações e pode exprimir-se de muitas formas. Moral é o nosso bem, a nossa utilidade, ou seja, tudo o que vai para Deus. Imoral é o nosso mal, o nosso prejuízo, ou seja, tudo o que nos afasta de Deus. Bem é evoluir, subindo para o sistema; mal é evoluir, descendo para o antissistema. Temos assim de um lado uma série de conceitos positivos, e de outro lado uma série de conceitos negativos. Subida, evolução, utilidade, bem, sistema, Deus, constituem o campo da moralidade. Descida, involução, prejuízo, mal, antissistema, Satanás, constituem o campo da antimoral. Ao primeiro grupo de conceitos estão conexos os de vida, luz, consciência, felicidade, etc. Ao segundo grupo estão conexos os de morte, trevas, ignorância, dor, etc. Assim, o problema ético é resolvido de forma lógica, simples e cabal. O instinto fundamental da vida e seu sádio utilitarismo não são negados nem sufocados. Logo que o ser torna bastante inteligente para chegar a compreender que se trata de seu próprio interesse, ele é levado, por esse fato, à adesão espontânea. Desaparece, dessa forma, automaticamente, o regime terrorístico das sanções punitivas e todos os males a ele ligados. O mundo da ética recebe assim nova luz. Resumindo então, moral é tudo o que é elevado, e moral, o contrário. O mesmo pensamento, o mesmo ato, podem assumir sentido e valor diferentes, conforme o plano de vida em que se realizam e pelo qual são julgados. Assim pode ser imoral para um evoluído, o que a evoluído pode parecer lícito, e a maior moralidade para o evoluído é comportar-se como evoluído, ou seja, a besta comportar-se como anjo e ao contrário, a maior imoralidade é o anjo comportar-se como animal. Subindo aos planos superiores de vida,
tudo se enobrece e purifica, espiritualizando-se. Mudam os critérios com que se julga, as palavras verdade, bondade, justiça assumem sentido diferente. E a natureza diferente do biótipo que tudo transforma e adapta ao próprio nível, e tudo realiza segundo as leis deste. Damos aqui, como acima referimos, as palavras, moral e imoral, o amplo sentido de bem ou mal, de justo ou injusto, de lícito ou ilícito etc., e não o sentido restrito em que são usadas na linguagem comum. Podemos, assim, chegar a uma definição de moral dizendo que ela é o conjunto das normas de conduta que guiam o homem para atingir o maior objetivo da vida, encontrar Deus, subindo com evolução o caminho que ele conduz todos os seres. O modelo da moral perfeita é dado, então, pela lei que representa o pensamento de Deus, que dirige tudo. Desta perfeição ética o ser, ao progredir, conquista várias aproximações sucessivas que constituem as morais relativas em evolução, que são o patrimônio ético próprio a cada plano de existência. Falamos, pois, de uma moral de proporções cósmicas, que aparece em todas as dimensões e níveis evolutivos, moral que assume o amplíssimo sentido de norma, que guia a subida de qualquer forma de existência para contínuas superações, até elevar a substância, do estado de antissistema, ao estado de sistema. Trata-se de uma moral universal, cujos princípios progressivamente se realizam através do transformismo do relativo, em várias alturas, têm suas raízes e acham sua justificação no absoluto, donde parte para onde volta ao ciclo do ser. Dadas as dimensões cósmicas dessa moral, que abarca todas as formas do ser, não podia deixar de aparecer nela o princípio do dualismo universal. Achamo-lo aqui sob a forma de moral e imoral, que são os dois aspectos, o lado luz, positivo, e o lado sombra, negativo, ou seja, o direito e o avesso do mesmo fenômeno que chamamos moral. Estende-se ela, assim, desde o antissistema, em que está toda invertida, ou seja, imoral, até o sistema, em que se encontra toda positiva, ou seja, moral. Pelo fato de isto ocorrer através de um processo de transformação evolutiva, a lei ética muda, de plano a plano, oferecendo-nos assim, de acordo com os diversos níveis, uma série de morais relativas diferentes, que são aproximações diversas da mesma moral perfeita do evoluído. Desta forma podemos chegar não só ao conceito de uma variedade de morais sucessivas, escalonadas em várias alturas da escala evolutiva, como também chegar a admitir a maturação de uma moral relativa em evolução, ou seja, não apenas uma moral, aparentemente, estática e definitiva para o uso da forma mental humana, como também uma moral progressiva muito mais vasta, que lhe garante um amanhã. Isto nos é confirmado pelo fato de que em cada coisa encontramos esse fenômeno de relativismo que evolui. A própria verdade é para o ser, relativa e esta em evolução, proporcionada ao grau de consciência conquistada. É lógico, aliás, que a norma de conduta que deve guiar o ser em seu regresso a Deus, deva ser proporcionada à posição conquistada na subida evolutiva, e deva ser diferente, de acordo com a maior ou menor proximidade do ápice. Pode chegar-se, assim, ao conceito de uma ética especial que não está numa só dimensão, como a comum humana, mas de uma ética em tantas dimensões, quantas são as possíveis posições do ser, ao longo da escala evolutiva, uma ética que não diz respeito apenas ao homem, mas a todas as formas de existência, que vão dos movimentos atômicos ao espírito. Ética que, naturalmente, se manifesta de formas diversas nos vários planos, determinístico no da matéria, e por meio do livre-arbítrio, no nível humano. O estudo da ética, compreendida em tão vasto sentido, deveria enfrentar o fenômeno de sua evolução, ou seja, examinar os princípios normativos de todas as formas de existência, e o do transformar-se destes, uns nos outros.
Chegar-se-ia desta maneira ao conceito de uma só ética ascendente que, mesmo transformando-se, permanece idêntica a si mesma, porque em cada ponto de seu transformismo, está sempre condicionada ao seu mesmo telefinalismo. Desse conceito deriva do valor relativo de cada posição, incluindo a humana atual. Conclui, também, uma confirmação de tudo o que foi aqui sustentado, isto é, que, como a moral de hoje não é a de nossos avoengos selvagens, assim ela não poderá ser a de nossos descendentes mais civilizados. Compreende-se que se deve conceber a moral em função da evolução. A que for seguida por determinado tipo biológico, será o melhor índice de sua natureza e grau de desenvolvimento. Mostra-me como ages, e dir-te-ei quem és. Assim, na mesma humanidade acharemos vários níveis evolutivos e éticos, indivíduos de morais diferentes, na base das quais sentem e agem. Teremos a moral do evoluído e a do involuído, diferentes como é o próprio tipo biológico. Assim os julgamentos sobre tudo e sobre todos, serão diferentes, de acordo com o plano evolutivo, a forma mental e a moral relativa do indivíduo que os formula, e não terão valor superior a esta sua relatividade. O mesmo método único da ética estandardizada para uso prático, será assim diversamente interpretado e aplicado para cada um dos numerosos elementos que constituem a sociedade humana, numa rede de julgamentos, dos quais cada um, em sua relatividade, pretende ser absoluto e definitivo. Mas é óbvio que tudo isto tem valor relativo. O julgamento último, completo e perfeito, não pode sair desse relativo, só podendo provir de uma fonte que está fora e acima de todos os seres, no absoluto, em Deus. Todos os demais julgamentos exprimem, em primeiro lugar, a pessoa que os profere e seu tipo, sua evolução, sua posição na vida, seu interesse, sua forma mental, etc. Assim, por coisa alguma uma pessoa é tão bem julgada, quanto por seus próprios julgamentos. O único que pode julgar sem que por isso seja julgado, não pertence a este mundo. Esta acima de todos os julgamentos, é o único verdadeiro juiz que julga a todos, juízes e julgados, o supremo juízo de Deus. Observemos, agora, o problema ético mais de perto, em relação ao homem em nosso mundo atual. Nesse ambiente domina a lei da luta pela seleção do mais forte, impregnando a conduta humana e gerando uma ética relativa, ao menos na prática, embora seja diferente a teoria. Segue-se que na Terra o campo da moral não é nada pacífico. Ora, dissemos acima que sua função é de guiar o homem ao cumprimento dos objetivos da vida, e que, portanto, não deve nascer conflito entre esta e a moral, ao negar satisfação às suas exigências sadias. Neste caso, deve esperar-se logicamente suas respectivas reações e, se quisermos ser justos, teremos de reconhecer que constituem um direito seu pleno, o de viver. Tudo o que quer diminuir ou matar a vida, só pode provir das forças negativas, inimigas de Deus. Eis então que, quando nasce um conflito entre ética e vida, estas reações contra a ética formal geram antiético, pelo qual o indivíduo é julgado culpado, por uma moral que cometeu a culpa maior de ter agredido a vida em seus direitos fundamentais. Nesse caso, dos dois, quem é o culpado? O moralista que não respeita os direitos da vida ou esta que se defende? Somente quando a essas exigências for dada legítima e suficiente satisfação, só então poderemos dizer que a culpa seja do indivíduo que desobedeceu. Só quando forem respeitadas por ambas as partes, sociedade que faz as leis e indivíduo que deve obedecer, as posições recíprocas de direitos e deveres, será justa a condenação do não cumpridor. Mas enquanto a vida da sociedade humana se basear no egoísmo e na luta, as reações defensivas encontrarão justificativa, invertendo-se a moral em sua zona negativa cheia de abusos e males. No caso menos grave sobressairá a mentira tão difundida,
O compromisso pela elasticidade da consciência e semelhantes formas híbridas de acomodação de que o mundo está cheio, e tudo isto somente será justificado pelo natural e inevitável efeito das condições em que a vida humana se acha agora. Neste caso, fingir seria um recurso usado pela vida como um lubrificante indispensável para permitir, com menor atrito, a coexistência pacífica dos egoísmos inimigos. Não há efeito sem causa e na economia da vida cada fato realiza sua função que o justifica. Só assim poderemos explicar por que a mentira é tão difundida no ambiente humano. Mas precisemos, em suas particularidades, os elementos do problema. Explicamos em outros volumes que as exigências fundamentais da vida são três. 1. A conservação do indivíduo. 2. A conservação da espécie. 3. A evolução. Essas exigências, que objetivamente se verificam na realidade, explicam-se como efeito dos princípios que regem a vida, mostram-nos seu funcionamento, sua razão de ser e seu telefinalismo, num quadro lógico completo. A vida impõe satisfação a essas suas três exigências, por meio de três fortíssimos instintos. 1. A fome. 2. O amor. 3. A ânsia de melhorar. A ética reserva-se a tarefa de disciplinar esses três instintos, para guiá-los no cumprimento dessas três exigências. É por isso, pois, que se ocupa 1. Da aquisição e uso dos bens, propriedades, trabalho etc. 2. Das relações de sexo, formação da família, deveres dos pais e dos filhos etc. 3. Da tarefa de fazer evoluir, confiada a poucos indivíduos, embora o desejo de subir seja comum a todos. Quanto àqueles raros indivíduos, a ética comum não os protegerá, porque eles se situam fora dela, no seio de seu mais alto plano de vida. Esses três instintos representam os impulsos principais que movimentam o homem. Mesmo que em redor deles girem outros menores, conexos com eles, todos visando a defesa da vida. 1. Como indivíduo. 2. Como espécie. 3. Como evolução. Não é o capricho do homem que os quer, mas a sabedoria da vida, com meios para alcançar seus objetivos. Portanto, fazem parte da lei, do pensamento e da vontade de Deus, no plano humano. Qualquer ética poderá, pois e até deverá disciplinar esses impulsos, a fim de que melhor alcancem seu objetivo, mas jamais poderá opor-se a eles, pois isto significaria opor-se à lei, tal como ela quer manifestar-se nesse nível. Então a ética tem pleno direito de impor a disciplina de sua lei, mas deve cumprir também o dever sagrado de respeitar a vida nestas suas exigências fundamentais. Em outros termos, a sociedade, para poder exigir obediência à sua moral, deve antes permitir a qualquer um o mínimo indispensável para que sejam satisfeitas aquelas exigências da vida. Se esse mínimo fosse negado, o responsável seria mais o que faz a lei do que quem a viola, porque aquele, e não este, é a maior causa do mal, tornando-se em primeiro lugar anti-moral. Mas, desgraçadamente, dado o regime humano de luta, vigora mais uma moral repressiva, do que preventiva, mais a posteriori que a priori, mais atenta a perseguir os efeitos que a eliminar as causas. Intervir só depois do fato consumado pode significar não apenas a culpa do violador, mas também a falta de sabedoria de quem, tendo o poder em mãos, não soube impedir que se formasse o mal, e aparece só depois que o prejuízo se verificou, acreditando cancela-lo com a repressão. Desta forma, não se cancela o mal, antes, ele é agravado, como o exemplo, que se acreditava salutar, dos patíbulos públicos medievais, que habituava o povo espectador ao prazer, e não ao terror do delito. A moral do futuro será mais preventiva que repressiva, será mais uma ajuda para levantar, educando, que uma opressão provocadora de revolta, ocupar-se-á antes de tudo, de criar condições de defesa em favor da vida, em vez de agredi-la. Só assim poder-se-á evitar que a vida,
Para atingir seus objetivos, seja obrigada a desviar-se por aqueles atalhos tortos e oblíquos que constituem o mal. No mundo atual, infelizmente, o respeito a essas exigências fundamentais da vida não é obtido por um sentido de disciplina, que deriva da consciência de utilidade para todos, de um estado de ordem, mas é dado pela força que impõe esse respeito e pelo interesse egoísta que gera e movimenta essa força. Assim, o respeito à propriedade alheia, como a mulher do próximo, existe sobretudo porque há alguém que, no interesse próprio, sabe movimentar uma reação punitiva, logo que venha a faltar esse respeito. Explica-se desse modo porque a ética humana, no atual plano de evolução, só pode ser uma ética de luta, ou seja, à base de sanções. Para fazer-se obedecer forçosamente por parte de quem impõe, e, reciprocamente, à base de revoltas para não obedecer por parte de quem a deve suportar. Essa é a ética que vigora nos fatos, ou seja, não uma ética de paz, em que cada impulso vai por seu lugar e segue espontaneamente o caminho exato, mas uma ética de guerra, decidida a sobrepujar de todos os lados os limites devidos, para usurpar mais que puderem benefício próprio e a prejuízo alheio. Tarefa da evolução será de levar o homem desta ética de guerra, à base de luta, imposição de um lado e revolta do outro, a uma ética de justiça, à base de compreensão, respeito das exigências da vida, de um lado, e obediência espontânea à ordem, do outro. Examinemos o problema em cada um de seus 3 pontos. 1. Segundo a nova moral, para que a sociedade possa adjudicar-se o direito de impor respeito à propriedade dos que a obtiveram, da parte dos que a não obtiveram, deveria em primeiro lugar cumprir o dever de garantir a estes últimos o mínimo indispensável para viver, uma casa, alimentação, roupa, educação etc., embora exigindo o trabalho correspondente, se não se tratar de incapazes enquanto aos deserdados faltar esse mínimo indispensável, a vida, que não quer renunciar a si mesma, os impelirá a revolta contra a ordem social, seja com assaltos organizados pelos partidos políticos, seja com o furto ilegal que viola a lei, ou com o furto legalmente realizado enganando a lei, como todos os delitos que ameaçam a propriedade e a vida. Nada disso deixará de aparecer, todas as vezes que não for satisfeita a primeira das 3 exigências fundamentais da vida, ou seja, quando esta se sentir ameaçada na conservação do indivíduo. A fera salta presa quando necessita de alimento para viver. Na nova moral, a culpa para o indivíduo começa quando ele exige o supérfluo, o que está além do indispensável para as necessidades da vida. Isso é confirmado pelo Evangelho, que diz que devemos dar o supérfluo aos pobres. Então, ele não nos pertence, mas àqueles a quem falta o necessário, e não temos direito de possuir o que lhes cabe. Isto porque os bens não são um meio para satisfazer cobiça de poucos, mas um instrumento a serviço da vida de todos, para que ela possa levar todos à obtenção de seus objetivos. Assim, o supérfluo se torna cada vez mais antimoral, quanto maior for, porque, aumentando, diminui a necessidade de possuí-lo e cresce o dever de fazer dele bom uso, útil à vida e a seus fins. Se esse princípio do Evangelho tivesse sido seguido no passado, e se hoje ainda o fosse, não teria havido nem hoje surgiria a possibilidade de revoluções sociais. Com isto a vida tenta por sua conta uma primeira aproximação de justiça econômica, colocando de tal forma as várias classes sociais, cada uma a seu turno, na posição privilegiada. Sistema nada perfeito, porque são necessárias desordens e extorsões, para que os bens passem das mãos de quem tem muito, às de quem tem pouco. Com o mesmo fito, a vida tende também ao desgaste interior dos favoritos. Ou seja, acontece que o bem-estar os enfraquece e assim automaticamente os coloca em condições de inferioridade na luta pela vida, pelo que rapidamente perdem sua posição de vantagem. Depois, o próprio fato de achar-se,
só pelo nascimento, com uma riqueza já feita, não adquirida pelo próprio esforço, parece diminuir seu valor aos olhos de seu possuidor, de modo que, embora tivesse a força, ele se sente menos pronto que o normal a lutar